Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, capítulo 45, titulado Mente Enferma. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão à nossa irmã Aramita. Vamos envolvê-la para ela fazer a nossa prece. E ela mesma irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, do estudo, do trabalho. Ajuda-nos a compreendermos estas lições, que horas vamos ler, lições importantes para que possamos aprender como nos portar, como nos prepararmos para outra vida, que é a vida verdadeira, para que nós possamos dar o devido valor a esta, mas sabermos que estamos aqui de passagem, por curto período, para aprendermos, para nos tornarmos seres humanos melhores. Ajuda-nos, Senhor, pois Tu sabes das nossas falhas, das nossas quedas, das nossas procrastinações e querências de coisas fáceis. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque estás conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos uma reunião na casa da Dona Isabel e vimos o preparativo do lado espiritual e o auxílio dos espíritos sofredores, espíritos ainda com as suas dores e doenças. E, como bem explicou a tia, não basta só a gente desencarnar que vai melhorar tudo que não melhora. Tem que a gente fazer esse aprendizado desde aqui. E nesse atendimento a esses espíritos, né, o André Luiz atendeu uma senhora que estava com tracoma, deu-lhe um passe e ela voltou a enxergar, ela quis agradecer bastante, ele ficou, né, se sentiu empolgado, aí o Aniceto disse que era para ele, que a vaidade era ruim, que era para ele não se esquecer que era Jesus, né? O grande mestre ali era Jesus, para ele passar. Aí ele lembrou da Narcisa, né, na sua humildade, e foi para os próximos atender. E estava aí nesse atendimento, né? E o Aniceto, no fim, falou, né, que a gente devia se preparar para outra vida com uma educação religiosa, mas essa educação religiosa íntima e profunda. Ou seja, que esse melhoramento, essa reforma, cada um que tem que fazer a sua, né? E agora vamos entrar no outro capítulo. Vamos lá. Então vamos lá, que Jesus nos guie. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou. Então eles estão dentro do centro espírita, Aramita? Não, estou na casa da Dona Isabel. Que é a casa dela é um centro espírita, não deixa de ser, porque atende muitas entidades, ela direciona realmente para isso. Então vamos lá. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou. Aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Ele diz que a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é praticamente a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou o senhor Aniceto. Vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente, principalmente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção,
eu o ouvia distintamente. Então, a gente vê a nossa atitude mental sendo exteriorizada por aquilo que ele nos fala de o quê? Nuvens. Vamos ver, asseverava esse Senhor com ênfase. Vamos lá? Vou pedir para nossa irmã Aramita emprestar a sua voz. Há muito frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Então ele rotula que tudo como algo mentira, mistificar é mentira. Então ele faz esse movimento. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia ele orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa a extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos no Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos do movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Ele citou Charles Richer, Charles Roberto Richer. Ele nasceu em Paris em 1850 e desencarnou em 1935. Era médico e estudou ali os fenômenos paranormais e da metapsíquica. Então aqui você vê um cidadão duro, vaidoso, orgulhoso, acreditando que tem um conhecimento já de tudo, né? E a gente percebe que muitas vezes essa pseudo-intelectualidade ela acaba desenvolvendo muita vaidade, o orgulho, e a pessoa perde o bom senso e a humildade em relação ao trabalho, em relação à instituição. Então, e ele coloca como tudo como algo místico, né, Aramita? Diga lá. E do Richer, porque ele fala do Richer? O Richer foi famoso. Sim. Ele nasceu em 1850, então bem próximo lá do Espiritismo na França, e ele foi companheiro de jornada de Gustave Gelée, de Gabriel Delane e Ernesto Bozano, que foi seu grande amigo. E o livro dele, que é o Tratado de Metapsíquica, ele, na segunda edição do Metapsíquica, ele escreve na introdução sobre os espíritas. E ele diz: se os espíritas fossem justos, reconheceriam que a minha tentativa de fazer entrar na ordem dos fatos científicos todos os fenômenos que constituem a base de sua fé, mereceria eu verdadeiramente alguma indulgência. Porque, na realidade, o Richer começou a estudar a mediunidade pelo âmbito científico. E o Richer, em 1913, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Então, ele era professor na Sorbonne, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina. E outra coisa, pesquisando por ele, foi ele que deu a denominação, que denominou a substância que emana dos médios de efeitos físicos de ectoplasma. Foi ele que nomeou. Então ele estava meio nessa coisa do espiritismo, mas ele queria ver só o lado estritamente científico. Essa era a maior luta do professor Denisard, porque eles não queriam que entrasse a parte religiosa, queriam só a parte científica e religiosa. E ele cita muito isso no Livro dos Médios. Ele coloca lá o tipo de espíritas. Ontem a gente estava estudando sobre isso no curso.
pesquisa que eu fiz é que na própria Wikipédia que eu estava lendo, o crítico do Richer, ele fala assim que tanto o Richer quanto o Arthur Conan Doyle falaram que o Kardec ele se empolgou, né, na parte, e ele se deixou enganar, porque ele disse que as comunicações espíritas vindo de espíritos bons e superiores, elas não tinham erro. E que isso era uma inocência dele, né? E o próprio crítico da Wikipédia fala: e hoje nós vemos que eles bem pouco sabiam sobre a doutrina. Aí eu achei interessante porque está lá, né, com esses mesmos traços, porque o espiritismo, o que o mais Kardec falava era sobre o fundo da mensagem, o conteúdo, né? Então ele diz assim, então eles pouco leram e já foram criticando, né? Triste isso, né? A essa altura, o interlocutor, muito calmo e segura na fé, interveio considerando. Eu vou pedir para a nossa irmã Carla fazer esse interlocutor, que é o dialogador do centro do trabalho ali da casa da Dona Isabel. Vamos lá? Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em lei de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. Muito boa essa resposta dele. Vamos ticar? Então, a observação, nós acabamos de descobrir o nome dele. Qual o nome dele? Bentes. Não, o nome Fidelis. do Fidelis, exatamente. Bentes é quem está respondendo. Fidelis é aquele que tem certeza que é o homem mais inteligente do mundo, né? Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. E ele foge por um acaso? Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades, e verdades o quê? Que se dirigem de preferência ao coração humano. Então, todas essas verdades sublimes estão para a reforma moral do homem. É isso que Kardec tentou deixar muito claro. O nosso propósito não é apenas tratar o fenômeno, ou apenas ficar filosofando. O nosso propósito é tornar o humano um ser melhor. Então, de que me vale eu estar dentro, que é o caso do senhor Fidelis? Ele não está nem aí para a parte moral, na racionalização. E quantos de nós não estamos nessa condição? É impossível auscultar-lhe a grandeza divina da doutrina com a nossa imperfeita faculdade de observação. Então, imagina se eu vou para uma reunião mediúnica apenas para estar vendo o médium se estribuchando, abrindo os olhos para vendo como é que ele articula, prestando atenção se a voz dele está mudando ou não, verificando se ele está se entortando ou não. Gente, eu não prestei atenção no principal, no conteúdo moral do diálogo. Imagina que eu pegar um livro desse e ficar só lendo, deixa eu ver onde que vai se contradizer, deixa eu ver onde é que vai se contradizer, isso aqui está se contradizendo. Se eu estou fazendo um estudo em busca das contradições, né, sempre tentando verificar só essa parte, dando uma de pesquisador, de detetive, toda a parte moral está passando batida. Eu não consigo ver nada da parte moral.
Ou recolher, então ele diz, é impossível auscultar a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação. Ou recolher-lhe as águas puras da doutrina com o vaso sujo dos nossos raciocínios, que estão o quê? Viciados. Se você pega um vaso sujo, coloca água limpa, o que acontece com a água? Ela suja. É impossível colocar um vinho limpo, puro, em um vaso que está sujo. O que vai acontecer com o vinho? Vai apodrecer. Vai virar vinagre. Por isso que ele diz, com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados, nos erros de muitos milênios. Porque nós já vivemos aqui, já finalzinho da Idade Média, mas há quantos e quanto tempo nós não ficamos trancados a pegar... Lembra, gente, os fariseus, eles pegavam um versículo, passavam às vezes o dia inteiro discutindo aquele versículo, aquela passagem, aquele momento, e só ficava em discussão, conteúdo moral nenhum. Para quem leu a obra Paulo Estevão, vai lembrar de quando Paulo estava em Roma, solicitou a reunião com os irmãos hebreus e que ele queria explicar sobre o cristianismo para ele. Nossa, ele foi o dia inteiro, ele ficou cansado e ninguém conseguiu, ninguém aceitou. Raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Então aqui, às vezes, eu posso encontrar no seu Fidelis um fariseu, que continua ainda discutindo o sexo dos anjos sem se importar com a parte moral. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico, em lei de menor esforço. Então, o trabalho que o senhor Fidelis está fazendo é um trabalho mecânico. E ele diz aqui, lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Olha que interessante. Então, olha só, volta aqui. Que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em lei de menor esforço. Então, não é para isso. A revelação divina... E aí a gente pergunta do que os Espíritos nos falam. Se nós quiséssemos fazer grande mudança, nós faríamos. O que nos falta é o quê? Vontade. Vontade com esforço firme. Quão poucos esforços vocês fazem? E ele diz assim, não é trabalho mecânico, ou seja, muda aqui, liga ali, pronto, você já é um ser caridoso. Aponta aqui, aponta ali, desliga aqui, pronto, você já é um ser humilde. Não é. É esforço, trabalhando no meu mundo íntimo. Ele está fazendo isso, o seu Fidelis? Não está, ele está só racionalizando tudo. E há milênios por quê? Porque a gente já vem discutindo religião faz muitos séculos. Olha, eu estou pegando os fariseus antes de Cristo, gente. Durante Cristo, depois do Cristo. Depois tivemos a transformação do cristianismo em religião. Quantas discussões não foram? Só o período enorme de Idade Média, cruzadas, trancado, discutindo o assunto, só isso. Mas isso é só para discutir, isso não é para eu viver não, viu? E ainda assim, o seu Fidelis ainda faz isso. Ele discute o assunto, mas não vive o assunto. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Então ele diz, lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano e um esforço de quê? Muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores, aqueles que vieram anunciando, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo, aquele que recebe. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada, ou seja, unificando-se ali no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e puro, no Evangelho de nosso Senhor Jesus. O cavalheiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis sorria de modo vago
entre a ironia e a vaidade ofendida, porque ele ouviu o que não queria ouvir. E aí ele ficava dando aquela risadinha que a gente bem conhece de zombaria, né? Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem, como indivíduos, uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida no orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Olha que interessante, essa daí foi uma chamada mesmo, assim, uma puxada. Se a gente não consegue entender as coisas da Terra, eu resumiria assim: como tu queres entender as coisas do céu? Então, a gente não consegue fazer um movimento mínimo de esforço, de aperfeiçoamento, e estamos querendo que os espíritos nos dêem lições de outros planetas, de outras galáxias, de outros sistemas. É aquilo que ele diz: como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Então, sabe aquele menino que quer saber sobre a equação do segundo grau, mas que ele ainda não sabe nem a soma? Ele não sabe a adição. Somos nós. Então, é exigir conhecimentos da espiritualidade e a gente ainda não conseguiu aprender nem o mínimo do mínimo quando se fala de evolução. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como um homem de fé, esquecendo que o meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre às faces mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu, muito sereno e ponderado. Estás enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se referem, é forçoso reconhecer que a pretensa infabilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes, nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço
sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude. Observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. É quase isso. Descasca a banana, joga a banana fora e fica só com a casca. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver. Espera a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aqui a gente já lembra de Kardec, então aqui ele quer que seja conhecidos dele, para trazer e confirmar se realmente existe vida após a morte. Vocês acham que o Espírito Novo vai se predispor a responder esse cidadão? O que a gente já aprendeu? O período da comprovação da existência e sobrevivência da alma, esse período já passou. Esse trabalho já foi feito delicadamente, com toda a paciência do mundo. Quando começaram os movimentos das mesas, acabou. Nenhum espírito nobre está para convencer A, B, C ou D. A codificação já está aí. Se você tem interesse em saber sobre espiritualidade, vai estudar. Os livros já estão aí. Textos maravilhosos, comprovações, histórias, psicografias, falando tudo do mundo espiritual. Ainda temos as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então, todo esse trabalho foi feito. Se você não quer que o espírito venha direto falar com você, você vai desencarnar e você terá espíritos falando com você, e aí você vai ter certeza da existência e da sobrevivência da morte. Mas o espírito vem atender capricho pessoal. Se realmente existe que venha minha mãe, meu pai, meu irmão, não sei quem desencarnou, não vão vir, não vão. Eles deixam isso bem claro no livro dos médiuns. Aniceto nos tocou de leve e falou. Agora, você lembra como era a vibração desse senhor? Nuvens cinzentas. Nuvem cinzenta, do doutor Fidelis. Aniceto, então, nos tocou de leve e falou. Vamos ouvir Aniceto. Repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros. Examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E, vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Quando Aniceto fala, é uma palestra, né? Mas vamos lá, vamos pegar umas chibatadazinhas aqui, porque a gente também traz um pouco do senhor Fidelis dentro da gente em algumas situações. Então, repare como este homem traz à mente uma mente o quê? Adoecida. Por quê? É um dos curiosos doentes encarnados. Ele tem uma vasta cultura, é intelectual, todavia, como traz o sentimento dele envenenado, então quando a gente tem um sentimento envenenado, tudo que a gente aprende, a gente adoece. É a história do vaso. Se o vaso está sujo, qualquer água pura que caia se contamina dentro daquela pessoa.
ela consegue usar tudo de forma equivocada, ela consegue interpretar de forma equivocada. É muito triste isso. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa de uma geral o quê? Intoxicação. Ele é pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. E como ocorre a muita gente, vamos dizer que você escolheu a medicina para a sua vida. Então você pesquisa, você estuda, você faz trabalho, né? Você conhece o corpo humano. Mas você é um pesquisador de superfície, porque no teu cotidiano tu fuma, tu bebe, tu faz sexo sem absolutamente nenhum cuidado e respeito. Esse é o pesquisador de superfície. Ele aprende tudo, ele sabe tudo, mas ele não vive o que ele aprende. Então, de que me vale eu saber se isso não me torna um homem sábio? Porque o que me torna um homem sábio é quando eu vivo o que eu sei. Imagina, Tarcísio, você que é dentista, você aprende tudo sobre a parte dentária, mas, poxa, não usa fio dental, não escova o dente corretamente, não se alimenta adequadamente, porque é um conjunto quando se fala ensina, da mas não pratica. Ensina, aprende, ensina, mas não vive. Então, é pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, tudo espera dos outros. Então, o mundo tem que se tornar melhor. Tem uma capacidade de examinar, de fulano é assim, é assado, é isso, fulano faz aquilo, fulano sabe isso, para fulano. É impressionante. Você vê aqui que ele estava sendo severo com quem? Com os médiuns. Rotulando todos os médiuns de mitificadores. Mas não ausculta, não é capaz de avaliar-se a si próprio. Quer a realização divina sem um esforço humano. Te esforça, faça a sua parte. Reclama a graça, formulando a exigência. Exige. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Não planta, mas quer a verdade. Espera a tranquilidade pela fé, porque a fé nos traz essa tranquilidade, sem dar-se ao trabalho das obras. Alguém consegue fé sem obra? Não. Estima a ciência, gosta da ciência, sem consultar a própria consciência. Que é aquilo que assim, estuda, mas não se autoavalia. Não consulta a própria consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo nesse torvelinho de continuadas libações aquele ato de oferecer vinho, sangue, outros líquidos com finalidades religiosas, né? Experiências. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, diz a nossa aramita, experiências, né, tia? Agarrada aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto. Está aguardando mensagens espiritual. Vai receber? Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte pressão, perguntou: Afinal de contas, o que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: Também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio, pelo demasiado apego à sensação. Que lição, né, gente? Assim, tão sutil, mas que também nos faz assim parar e refletir, para que nós não venhamos a sermos essa enciclopédia ambulante, com um monte de conteúdo, mas apenas isso, só conteúdo. E pronto sempre para corrigir, apontar, questionar,
apontar demais, erro alheio, só isso. Isso não serve absolutamente nada para me tornar um ser humano melhor. Então eu me pergunto, de que me vale um conteúdo se esse conteúdo eu não coloco em prática na minha vida para me tornar um ser humano melhor? Porque tudo que a gente aprende a nível moral, a nível científico, a nível religioso, tudo que a gente aprende é para nos tornarmos pessoas melhores. Então vamos pegar aqui, o Tarcísio é dentista. Poxa vida, aprendeu a cuidar melhor dos seus dentes. Porque como é que eu vou cuidar do dente alheio se eu não consigo cuidar do meu? Aí temos o nosso irmão Augusto, que é biólogo, né, Augusto? Vamos supor que o Augusto, sendo biólogo, não cuida absolutamente nada de uma planta, não tem absolutamente nenhum respeito, não tem... Poxa, seria um absurdo. Agora imagina nós na condição de espírita, estudando o mundo espiritual, estudando comunicabilidade, estudando a influência dos espíritos, estudando a reencarnação, e a gente sabendo tudo isso, isso também não nos torna um ser humano melhor? Então é realmente uma grande incoerência. Foi bom, gente? Algum comentário? Eu diria que me chamou muita atenção quando a Aniceto nos fala que é um dos curiosos, né? Eu chamo ele de curioso, né? E fala também desse pesquisador de superfície. Aí ele vem nos relatar e vem fazer nos refletir, para mim principalmente, é nesse sentido de a gente estarmos estudando a doutrina e não sermos curiosos apenas, e também estudantes de superfície, né? Mas buscarmos refletir e fazer as mudanças que necessitamos em nós mesmos, né? É para isso que esse nosso estudo, né, das sextas, das terças, das segundas, das quartas, nos traz essas reflexões. Então, e domingo também, do Evangelho. Mas Aniceto, eu acho que toca num ponto muito reflexivo, né? Se somos apenas curiosos e estudantes de superfícies, né? Pesquisador é um estudante, né, de superfície, né, que não quer aprofundar para si, né? Mita. Nesse final, quando a Aniceto fala, que aí que tu falaste que lembra bem a gente, e ele diz, né? A gente procura alívio, mas é apegado às sensações. A gente quer o alívio das dores, sejam elas físicas ou morais, mas a gente não quer abrir mão das sensações, sejam elas de que ordem for, que a gente se compraz com elas, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E a gente percebe que muitas vezes essa pseudo-intelectualidade, ela acaba desenvolvendo muita vaidade, o orgulho, e a pessoa perde o bom senso e a humildade em relação ao trabalho, em relação à instituição. Todas essas verdades sublimes estão para a reforma moral do homem. O nosso propósito não é apenas tratar o fenômeno ou apenas ficar filosofando. O nosso propósito é tornar o humano um ser melhor. Porque nós já vivemos aqui, já finalzinho da Idade Média, mas há quantos e quanto tempo nós não ficamos trancados a pegar... Lembra, gente, os fariseus, eles pegavam um versículo, passavam às vezes o dia inteiro discutindo aquele versículo, aquela passagem, aquele momento,
E só ficava em discussão, conteúdo moral nenhum. Então aqui, às vezes, eu posso encontrar no seu Fidelis um fariseu, que continua ainda discutindo o sexo dos anjos sem se importar com a parte moral. E ele diz assim, não é trabalho mecânico, ou seja, muda aqui, liga ali, pronto, você já é um ser caridoso. Aponta aqui, aponta ali, desliga aqui, pronto, você já é um ser humilde. Não é. É esforço, trabalhando no meu mundo íntimo. Esse é o pesquisador de superfície. Ele aprende tudo, ele sabe tudo, mas ele não vive o que ele aprende. Então, de que me vale eu saber se isso não me torna um homem sábio? Porque o que me torna um homem sábio é quando eu vivo o que eu sei. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Bem, só nos resta agradecer a Deus. Conseguimos finalizar mais um capítulo. Já estamos chegando nos momentos finais Da do semana livro. de aprendizado. É uma semana de aprendizado. Justamente isso. Vamos pedir para o nosso irmão Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, mais uma vez queremos agradecer por esses aprendizados que tivemos hoje, que realmente possamos internalizá-los, entender realmente onde erramos, onde estamos errando, e sermos realmente teu irmão, teu companheiro de jornada, teu filho, Pai amado, que temos que modificar nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, que realmente possamos assimilar e utilizar tudo que aprendemos, não apenas superficial, que esses ensinamentos possam realmente ser fixados em nós, para que possamos usar no nosso dia a dia. Obrigado por tantas bênçãos que recebemos, por tantos aprendizados, que possamos praticá-los no nosso dia a dia. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.